Olá, meus amores, como estão? Bem, a mamãe aqui está morrendo de saudade de vocês, meus queridos alunos do curso técnico de segurança do trabalho da Escola Estadual de Ensino Profissional Maria Dolores Alcântara e Silva. Nesses tempos de coronavírus, precisamos manter o isolamento social. Vocês ficam aí na sua casa, eu fico aqui na minha, mas mesmo assim não podemos perder o foco no estudo. Com isso, estou aqui enviando para vocês essa videoaula que terá como tema Medicina do Trabalho, também conhecida como Medicina Ocupacional ou Saúde Ocupacional. Bem, a medicina ocupacional, ela foi considerada a partir do dia 26 de março de 1968 como um ramo ou uma especialidade da medicina. E quem decretou isso aí foi o Conselho Federal de Medicina. Isso aqui no Brasil. Bem, gente, mas a medicina do trabalho, ela não é tão recente assim. Desde o início, né? Desde o início dos tempos, o homem ele sempre buscou melhorias no ambiente de trabalho. E sempre, né? Sempre fez parte, né, das reivindicações dos homens trabalhadores a questão de um salário justo, uma jornada de trabalho justa e também melhores condições no ambiente de trabalho. Bem, a medicina do trabalho, ela sempre, né, ao longo da história, despertou em alguns historiadores, em alguns médicos, em alguns pesquisadores, até generais do exército, a questão da relação. Será que o homem adoece, né, desenvolvendo suas atividades laborais? Será que o ambiente de trabalho ele é capaz de prejudicar a saúde, né, e a segurança do trabalhador? Pensando nisso, né, analisando todos os dados históricos, a gente vai perceber que já nos antigos povos romanos, a gente já observa essa curiosidade. Então, em dados históricos dos povos romanos, nós já observamos que eles relacionavam algumas atividades com doenças. Então, algumas doenças relacionadas a algumas atividades laborais. Andando, né, um pouquinho na história, nós vamos observar que Plínio, né, o velho, Plínio, ele, dentre tantas atividades que ele tinha, uma das principais era a questão de fazer parte do exército, ele era general do exército romano, e ele observou que os trabalhadores, né, da exploração de Mímio, esses trabalhadores eles já conseguiam, de uma forma muito rudimentar, se proteger com o uso das bexigas, né, de carneiros, para que eles pudessem se proteger da questão da poeira produzida na exploração desse mineral. Bem, andando um pouquinho, né, na história, nós vamos observar alguns dados, né, alguns achados. Por exemplo, Marcial, ele analisou a relação, né, das pessoas que trabalhavam com enxofre e os efeitos na saúde. Vamos encontrar Juvenal, que também analisou algumas situações. Ele observava alguns sacerdotes romanos, que eram conhecidos como augures, que eles tinham algumas veias varicosas. Olha, Lucrécio, né, que despertou também interesse em relação à questão dos mineradores de ouro. E Galeano de Pérgamo, que passou também a estudar a relação das doenças dos mineiros. Gente, compilando tudo isso aqui, em 1556 nós vamos encontrar Agrícola, que também fez um tratado, né, elaborou todos os estudos que ele fez, né, ele elaborou um tratado que falava sobre a questão das doenças dos mineiros. Ainda também, né, no mesmo século, 1567, nós vamos encontrar a figura de Paracelso, que também, né, desenvolveu alguns estudos em algumas doenças relacionadas à questão da pele, né, à questão dos pulmões, também relacionadas ao ambiente de trabalho. Porém, gente, o grande marco da medicina do trabalho, o trabalho mais importante já desenvolvido foi no ano de 1700 pelo médico italiano Bernardino Ramazzini. Ramazzini ele escreveu, né, um livro que falava sobre as doenças dos trabalhadores. Essa obra ela é muito importante não só para a medicina do trabalho, mas também para a questão da medicina como um todo. Então, todo esse levantamento, né, todo esse levantamento histórico das doenças que foram analisadas por Ramazzini, elas serviram de embasamento para leis que nós temos, inclusive aqui no Brasil.
algumas doenças que são cadastradas no INSS, que já automaticamente elas já são entendidas como doenças que são desencadeadas no ambiente de trabalho e por isso os trabalhadores eles têm direito a alguns benefícios, como aposentadoria especial e também auxílio acidente ou auxílio doença. Bem, gente, mas a medicina do trabalho ela passou a ser realmente reconhecida, né? Ela começou a tomar fôlego com medicina a partir do ano de 1780, onde eclodiu na Europa, especificamente na Inglaterra, a questão da Revolução Industrial, que foi o quê? A produção em massa, ela tomou fôlego no mundo, onde o trabalhador ele saiu do campo, né, parou de produzir de forma artesanal e foi para a fábrica produzir em série de uma forma muito mais acelerada. Isso por quê? Porque existia um mercado consumidor que precisava desses produtos manufaturados. Bem, só que a situação ela não era igual. O ambiente de trabalho oferecido era um ambiente insalubre, onde não existia ventilação adequada, nem iluminação, nem higiene, existia muita fumaça, e os trabalhadores eles passaram a adoecer muito. Os trabalhadores eles passavam muito tempo desenvolvendo movimentos repetitivos. E outra coisa, importante lembrar que quem trabalhava na fábrica não era só o homem, não era só o pai de família, era o homem, era a mulher, era o filho, e situações bem desiguais. Por exemplo, a mulher ela ganhava 50% do salário do homem, a criança 25%. E não era só isso, né? Além das más condições, a jornada de trabalho era muito intensa. Era cerca de 12 horas por dia, né? Durante toda a semana. Bem, gente, a partir disso aí, surgiram muitos movimentos, muitas reivindicações, né? Isso começou a chamar a atenção do Estado. Então, o Estado passou a intervir no ambiente de trabalho. E com isso, né, alguns médicos, eles inspecionaram o ambiente de trabalho e a partir daí foi implementado o que a gente vai chamar de gestor de saúde e bem-estar. Então, a fábrica ela passou a contar com essa pessoa, que era um gestor de saúde e bem-estar, que ele fazia uma análise do ambiente de trabalho, algumas melhorias, né, e algumas medidas a serem tomadas. Bem, isso aí, né, foi evoluindo, algumas leis foram sendo criadas, o trabalho do menor foi sendo proibido, menor não podia trabalhar à noite e assim por diante. Bem, no século XX, né, logo após a Primeira Guerra Mundial, quando o Brasil começou a se industrializar, também, né, o homem aqui no Brasil passou a migrar do campo para as fábricas, também nas mesmas condições precárias que já existiam na Europa. E a partir, né, de reivindicações, de tratados, né, de greves, aqui no Brasil também surgiu, né, foi introduzida a medicina do trabalho, com algumas inspeções que existiam no meio de trabalho, mas nada muito oficial. Somente em 1943, com o surgimento da CLT, é que as normas de higiene e saúde ocupacional passaram a ter mais valor. Mas também não foi algo também muito concretizado, né? Não foi algo que servisse de fiscalização. Somente em 1978, com a compilação das normas regulamentadoras já existentes na CLT de 1943, essas NRs elas foram organizadas, né? São as tão conhecidas normas regulamentadoras de saúde, né, e segurança no ambiente de trabalho, que realmente houve, né, um novo olhar sobre a questão da saúde do trabalhador. E, especificamente, nós vamos ter a NR9, que é a NR que fala sobre os agentes nocivos à saúde do trabalhador dentro do ambiente de trabalho, na qual ela descreve os riscos químicos, físicos e biológicos. Mas também, né, com o desenvolvimento da tecnologia e dos estudos, também observou-se que além dos riscos químicos, físicos e biológicos, também existem os riscos ergonômicos, que também fazem o trabalhador adoecer tanto mental como fisicamente. E foi criada uma NR específica sobre esse tema, que é a NR17. Também, com o passar do tempo, foi criada a NR18, que fala sobre a questão dos riscos de acidentes. Bem,
com toda essa análise, né, acerca dos riscos existentes no ambiente de trabalho, a medicina do trabalho ela tem justamente esse objetivo principal, que é identificar, mensurar, quantificar, qualificar, diagnosticar, avaliar todos esses agentes, né, existentes no ambiente de trabalho. Para quê? Para propor medidas de controle que venham a eliminar ou a reduzir os efeitos, né, na saúde, tanto física como mental, dos trabalhadores. Bem, gente, o que nós tínhamos para falar sobre medicina do trabalho era sobre isso, e eu espero que vocês, meus queridos alunos, me deem um feedback. Que doenças, né, eram provocadas ou são provocadas por esses agentes ambientais, né, que existem no ambiente laboral? Eu espero que vocês me deem um feedback, certo? Mandem para mim vídeos explicando para mim quais as doenças, quais os sintomas e quais as medidas de controle dessas doenças para que o ambiente de trabalho se torne um ambiente salutar, saudável e que o trabalhador ele exerça sua profissão com segurança, satisfação e qualidade de vida. Aguardo vocês!